Muito bem, nós estamos falando sobre oração. Temos essa temática, fomos trabalhando aí ao longo de 5 domingos, e hoje nós vamos encerrar essa série, concluir essa série, e queremos, através dessa série, em todo o tempo, motivar você. A intenção é incentivar você a orar, a buscar mais a presença de Deus, a incluir a prática da oração entre as suas práticas diárias. E eu creio que há tempo para todas as coisas durante o nosso dia. Há tempo para a gente ir para uma academia, há tempo para a gente estudar, há tempo para o lazer, há tempo para assistir uma série aí da Netflix ou de qualquer outro streaming, há tempo da gente ler um livro, há tempo da gente mexer nas redes sociais, há tempo para o nosso trabalho, há tempo para as tarefas de casa, há tempo para se dedicar ao cônjuge, há tempo para a gente se dedicar aos filhos, mas também precisa ter para a gente buscar a presença de Deus através da oração. E hoje, para a gente encerrar essa série, eu quero falar com você sobre o que é orar. Hoje a temática vai ser o que é orar. E eu quero meditar com você num texto que é quando Jesus ensina os seus discípulos sobre oração, o que é oração, e ensina os seus discípulos, inclusive, a orarem, que é o texto lá do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso de número 5 até o verso 8. Vou pedir para acender as luzes rapidamente aqui para mim. Você que tem aí sua Bíblia, abra sua Bíblia. Mateus capítulo de número 6, do verso 5 até o verso 8. Mateus 6, do verso 5 até o verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso 8. Se você não tem Bíblia, não tem problema, ou aplicativo, o texto está sendo projetado aí para você. Diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O que Jesus nos ensina através deste texto sobre oração? Eu quero trazer para você 6 lições, 6 ensinos a respeito de oração que eu percebo nesse texto. O primeiro ensino de Jesus é que orar é um estilo de vida. Orar não é cumprir tabela, não é uma questão também de opção, vamos dizer assim, eu vou optar por orar, Não, oração é um estilo de vida. Ele começa dizendo: e quando orarem. E quando orarem. Não e se orarem, mas quando orarem. Orar não é uma opção, orar não é uma escolha que eu devo fazer, mas é uma vida que eu devo levar. A oração deve fazer parte da minha vida. Oração é estilo de vida. Então não é se você orar, mas quando você orar. Ou seja, hoje quando eu orei, amanhã quando eu orar, na terça quando eu orar. Então Jesus ele está dizendo que a oração tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso contexto diário. A oração tem que fazer parte do dia a dia do cristão. Assim como você come todos os dias, você tem que orar todos os dias, assim como você respira o tempo todo. O apóstolo Paulo diz, como vimos semana passada, que nós temos que orar constantemente, orar o tempo todo. Não existe cristianismo verdadeiro sem oração. A nossa grandeza está em se relacionar com Deus de uma forma correta e totalmente submissa, mas não existe cristianismo verdadeiro sem oração. Martin Lloyd-Jones diz que a oração é a mais elevada realização do ser humano. Então, que a oração faça parte da nossa vida, faça parte do nosso dia a dia, do nosso contexto.
assim como você tem as suas programações diárias, os seus afazeres diários, os seus momentos diários, que a oração também seja incluída aí. Ela também faça parte do seu dia a dia, como as outras coisas também fazem. O segundo ensino de Jesus com relação à oração é que a oração não é atuar, orar não é atuar, orar não é encenar, orar não é fingir, mas orar é ser verdadeiro. Orar é ser sincero. Mateus capítulo 6, aí no verso 5 diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Quem são os hipócritas? A palavra hipócritas era utilizada para aqueles que trabalhavam no teatro, para aqueles que faziam peças teatrais. Essa era a palavra utilizada pelos gregos para os atores, porque eles utilizavam máscaras. Diferentemente daquilo que nós temos hoje, os atores eles não precisam de máscaras, mas eles encarnam ali um personagem e eles mudam o cabelo, mudam a fisionomia, mudam a roupa, tudo aquilo caracteriza a pessoa quando ela entra em cena. Naquela época, eles usavam roupas comuns, mas utilizavam-se de máscaras para representar a alegria, para representar a tristeza e assim por diante, né? Os sustos e assim por diante, eles usavam máscaras. E essas máscaras e essa atitude de encenação, a palavra utilizada era hipócritas. Então Jesus está dizendo, você ao orar, você não deve ser igual aos hipócritas, você não deve se utilizar de máscaras. Quando você entrar na presença de Deus, quando você orar, não faça cena, não encene, não use máscaras, não faça da oração um teatro, não seja um ator encenando ali na sua oração, não finja, mas seja você de verdade. Seja sincero, seja verdadeiro. Aqui Jesus nos traz essa grande advertência aos mentirosos, ou aqueles que usam máscaras ao participar desse tempo ali de oração. Não tem como você enganar Deus, você pode enganar as pessoas. Você pode chegar, você pode se ajoelhar, ou mesmo assentado, fingir uma oração, ou fazer de conta que está orando. Você pode, por exemplo, enquanto você canta, levantar as mãos, mas está pensando no que você vai fazer de comida amanhã. Você está aqui, a igreja cantando o santo, e você está pensando, amanhã eu não descongelei a carne. E que será que vai dar tempo? Não vou conseguir amanhã cedo. A igreja cantando e quem olha para você, o estereótipo, acha você um adorador. Olha, ele está levantando a mão, olha como ele adora, mas ele não está adorando, você está longe. Assim mesmo na oração, você pode estar longe, completamente longe. Então, não finja, não use máscaras, não tente enganar. Você pode enganar as pessoas, mas não tem como você enganar a Deus, porque Ele conhece você, conhece tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que vai aí no seu coração. Antes mesmo da palavra chegar à boca, Ele já conhece, Ele sabe de fato quem você é, aquilo que você está fazendo. Não tem como enganar a Deus, não tem como fingir diante de Deus, não tem como mentir através de palavras ao nosso Deus, porque Ele nos conhece muito bem. Então não sejam como os hipócritas, seja sincero, seja verdadeiro. O terceiro ensino de Jesus com relação à oração é sobre autopromoção, né? É sobre sermos humildes. Jesus está dizendo, orar não é autopromoção, orar é se humilhar, é se humilhar. E aí ele está falando dos hipócritas, e como é que os hipócritas oram? Ele diz que essas pessoas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. E aqui a gente precisa explicar, o foco não é a posição em que você ora e nem o lugar em que você ora. Não é a posição e nem o lugar. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado, você pode orar deitado, você pode orar de qualquer jeito. Não há uma posição em que eu tenho que orar. Não existe uma posição, senão a gente só oraria desse jeito. Mas nós estávamos em pé agora de pouco, nós oramos em pé. Se por acaso eu pedir para você em algum momento, eu gostaria que você se ajoelhasse e você orasse ao Senhor, você pode orar de joelhos. Mas se eu falar assim, vamos fechar os nossos olhos e orar, mesmo assentados? Mesmo assentado você pode orar. Não existe uma posição correta para se orar. Hoje eu estou tão cansado, estou travado, minha coluna está dolorida, eu fiz muita coisa hoje, eu vou deitar aqui na cama, mas aqui na cama eu vou orar. Posso orar deitado? Pode, só não pode dormir antes de terminar a oração. Mas você pode orar deitado, sem problema nenhum. Não existe posição e não existe local.
Ele está falando aí daqueles que oram nos cantos das praças e aqueles que oram nas sinagogas. Bom, você pode orar numa sinagoga, você pode orar numa praça, você pode orar aqui na igreja, você pode orar lá na sua casa, você pode orar no hospital, você pode orar num asilo, você pode orar num comércio, você pode orar no trânsito, dentro do seu carro. Não tem um local em que você não possa orar. Você pode orar em qualquer lugar, você pode estar na presença de Deus em qualquer lugar. Não é questão de posição, não é questão de local, mas o objetivo da oração, e é isso que eu destaquei aí, porque eles fazem isso para serem vistos pelos outros. Aí está o problema. Eles fazem da oração uma plataforma, eles fazem da oração um local onde eles podem ser vistos, onde os olhos das pessoas podem se voltar para elas. Orar não é autopromoção, não ore dessa maneira. Jesus ele exemplifica essa situaçãozinha aqui através de uma parábola em Lucas capítulo 18, que nós conhecemos como a parábola do publicano e do fariseu. Jesus coloca no mesmo cenário, numa mesma história, um publicano e um fariseu. O fariseu é o homem da lei, responsável pelo ensino do povo, aquele que aplicava a lei na vida das pessoas, que regulamentava o exercício da lei, que ensinava às pessoas, às crianças, inclusive a lei. E o publicano era um coletor de impostos. Era basicamente um funcionário do Império Romano. Por mais que ele pudesse ser um judeu, ele trabalhava para Roma e pegava o dinheiro do povo para Roma, e parte também para si. E Jesus coloca esses dois no mesmo cenário. O fariseu em pé orava de si para si mesmo, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Os outros homens são ladrões, são corruptos, são adúlteros, e eu não sou nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Enquanto o fariseu orava assim, o publicano nem sequer olhava para o alto. Ele olhava para baixo e esmurrava o peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. E quando Jesus conclui ali a parábola, ele mostra para nós quem é que desceu para casa justificado, quem é que voltou para casa perdoado, a oração de quem foi ouvida, quem Deus ouviu a oração e a quem Deus respondeu com perdão. O publicano, não o fariseu. Então não faça da oração uma plataforma. Deus não se importa com o lugar, Deus não se importa com a roupa, Deus não se importa com a forma, Deus olha para o coração, Ele se importa com o coração. E quando nós olhamos qual é a oração que Deus recebe, a oração que Deus recebe é de um coração quebrantado e contrito. É assim que Salmo nos diz, no Salmo 51, verso 17, sacrifício agradável a Deus, e é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus se agrada dos que se achegam a Ele com o coração quebrantado. Por isso a advertência de Jesus, não apenas para nós sermos sinceros na nossa oração, mas para nós não tentarmos nos promover através da oração. Sair dos holofotes, essa é a dica, saia dos holofotes. Não chame atenção para si, você não é o centro da oração, você não é o centro das atenções, mas Deus, a quem ouve a oração, Ele sim é o centro. É a Ele que nós estamos orando. Em quarto lugar, orar é se relacionar com Deus. Esse é o quarto ensino de Jesus. No verso de número 6, ele diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, fale ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Só esse único versículo eu tenho vários ensinos com relação a relacionamento com Deus. Aqui, mais uma vez, o foco não é o lugar. O foco não é o lugar, mas a atitude. Jesus está dizendo, ao invés de você ficar orando nos cantos das praças a fim de serem vistos pelas pessoas, ou de pé nas sinagogas, a fim de que as pessoas olhem, observem você e apontem para você como uma pessoa espiritual, como uma pessoa de Deus, faz o seguinte: saia da vista de todo mundo, entre no seu quarto e fale com o Pai que te vê em secreto. Aqui não é o local, mas a atitude. A atitude. E Jesus se utiliza da imagem do quarto para nos falar sobre intimidade. Olhe para a sua casa. A sua casa, ela tem lugares que são públicos, de acesso para as pessoas que passam por ela,
ou estão nela, mas existem alguns lugares que são privados. São privados. Quando alguém vai lá na sua casa, por exemplo, você recebe essa pessoa normalmente na sala da sua casa, não é assim? Ali na sala você recebe, ou se está muito calor, às vezes recebe na área mesmo, na varanda, mas você recebe a pessoa ali. Se por acaso tem alguma refeição, você quer servir alguma coisa, às vezes se tem uma mesa grande na varanda, você recebe ali, se não, você leva lá para dentro, uma sala de jantar, ou lá para a cozinha mesmo. Tem uma mesa ali, você senta na cozinha e você come com a pessoa ali, a pessoa come ali com você e assim por diante. Se a pessoa precisar fazer as suas necessidades, tem o lavabo, tem o banheiro que ela pode ir. É isso que a pessoa conhece da sua casa. Ah, não, fiz um churrasco, tem uma área gourmet, então você leva a pessoa lá para a área gourmet, lá para a churrasqueira, pronto. O que a pessoa conhece da sua casa? Isso. Né? Mas normalmente as pessoas não conhecem o nosso quarto. Não só porque às vezes está uma bagunça, mas porque é o meu lugar de intimidade. É o lugar onde eu durmo. É o lugar onde estão as minhas coisas mais íntimas. Tá certo? E lá no seu quarto, se por acaso você saiu com pressa, às vezes hoje você foi trocar de roupa, às vezes deixou uma roupa lá em cima da cama, deixou uma calcinha, uma cueca lá em cima da cama, deixou alguma coisa, tá lá, não tem problema, porque se você entrar, de quem que é aquele lugar? É seu. Você entra ali, depois você pega, você guarda, você arruma, você ajeita, mas o lugar ali é seu. Né? Você não pega a visita quando ela fala, oi, muito bem, seja bem-vindo, vamos no meu quarto, e leva a pessoa para o seu quarto. Você não faz isso. Por quê? Porque não é lugar para ela. O quarto é lugar de intimidade. É de intimidade, é íntimo, é privado, é particular, é seu quarto. Jesus então está nos ensinando aqui a orar em intimidade. O lugar mais íntimo que possa existir numa casa, então é um quarto, então vai para o lugar mais íntimo que você tem. E tem um relacionamento íntimo com Deus ali. Então Jesus já começa utilizando essa ideia do quarto, como um lugar onde é privado, um lugar onde há intimidade. O lugar também, o quarto também é um lugar onde você se despe, onde você fica nu. Essa é uma outra ideia. O quarto é um lugar na sua casa, bom, a não ser que sua casa seja muito bem fechada e só está você e o seu marido na sua casa, ou você mora sozinho na sua casa, que você possa andar, fazer da sua casa um campo de nudismo. Caso contrário, se tem uma janela, qualquer outra coisa, alguém pode enxergar e ver, e tem mais gente na casa, você não anda pelado, ou de calcinha e sutiã, ou de cueca pela casa, mas você anda vestido pela casa. Mas no seu quarto, o seu quarto é o seu quarto. Lá você pode se despir, lá você pode ficar à vontade. Você entra, você fecha a porta e lá você pode ficar à vontade, porque lá é o seu lugar, é o seu quarto. Quarto é um lugar onde nós nos despimos, onde ficamos nus. E exatamente na presença de Deus, não tem como, por mais bem vestido que esteja, por mais bem ornamentado que você esteja, adornado que você esteja, Ele não está olhando para a sua roupa e nem para o seu corpo, mas Ele está olhando para o seu coração. E não tem como você esconder diante dos olhos do Senhor o seu coração. Não tem como. Não há como fazer isso. Além disso, Jesus nos ordena fechar a porta. Uma outra coisa que é interessante aqui. Orar é tempo de se desconectar do mundo e se conectar com Deus. É fechar a porta para nada me distrair, para nada me tirar o foco. Fechar a porta para que você possa se concentrar e falar com Deus, exclusivamente com Ele. E ainda aqui um outro detalhe, porque enquanto você está no quarto, ninguém da sua casa está te vendo. Mas existe uma pessoa que está vendo você. Existe um ser que está contemplando você. Você ora ao Pai, os seus olhos não veem, mas Ele enxerga você. Ele te vê. Ali no quarto pode estar tudo aceso ou pode estar tudo apagado. Você pode estar de joelhos, você pode estar deitado, você pode estar sentado, independente da posição, independente da luminosidade, os olhos do Senhor contemplam você. Ele enxerga você ali aonde você está e não apenas vê você ali orando e buscando a sua presença, mas Ele também ouve a sua oração e não apenas vê e ouve, mas Ele responde. E é exatamente isso que o texto nos diz. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a
recompensa. Você ora, você busca, você se coloca na presença de Deus, Deus está ali vendo você, ouvindo a sua oração e vai recompensar esse tempo que você está buscando ao Senhor em oração. Então, orar não é perda de tempo. Eu estou orando, estou perdendo tempo. Não, você não perde tempo ao orar. Você investe tempo ao buscar a presença de Deus, porque toda oração trará resultado, toda oração tem resposta, toda oração. Então, quando você entra na presença de Deus e ora ao Senhor, Ele responde, você sempre respondeu e sempre responderá a você, no tempo dele, lógico, mas Ele trará resposta e recompensa à sua vida. E isso me ensina a entrar na presença de Deus, não apenas de forma humilde, não apenas de forma sincera, mas eu preciso ser intenso nas minhas orações e cheio de expectativas com relação àquilo que Deus pode fazer na minha vida. Um quinto ensino de Jesus com relação à oração é que orar não é ficar repetindo coisas, mas é ter liberdade de falar com Deus de forma espontânea. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. E ele começa aí o verso de número 7 dizendo: e orando, não usem vãs repetições como gentios. Aqui Jesus traz uma crítica a orações repetitivas. Orar não é ficar repetindo coisas. Eu vim da igreja católica, antes, era católico, família católica, depois a minha mãe se converteu e eu fui com a minha mãe, primeiro na igreja quadrangular, depois na igreja presbiteriana. Eu aprendi desde criança a falar com Deus. Como é que a minha mãe, por mais que ela não era evangélica, ela era católica, ela me ensinou a orar e a falar com Deus. E como ela me ensinou a falar com Deus? Fazendo a oração que ela sabia fazer. E qual oração que ela sabia fazer? A oração do Pai Nosso. Todos os dias minha mãe me fazia ajoelhar e ela orava comigo o Pai Nosso. E depois eu deitava, ela me dava um beijo, colocava na cama, dava um beijo e ia para o quarto dela. Era isso que ela fazia todas as vezes. Todas as noites eu lembro claramente da minha mãe fazendo isso. Quando nós nos convertemos, nós entendemos o que é oração. Orar não é recitar coisas. Orar é falar com Deus. Quando você pega a palavra orar, vem do latim orare. Orare quer dizer falar, discursar. Por isso que temos a oratória. O que eu estou falando aqui, eu estou orando. Vamos dizer, estou exercendo a minha oratória, eu estou discursando, eu estou advogando uma causa, eu estou falando sobre um determinado assunto. Isso é oratória, isso é uma oração, é um tipo de oração. Mas, quando você pega a palavra rezar, que é normalmente utilizada na Igreja Católica, e por muitas e outros segmentos também, a palavra rezar vem da palavra latina recitare, que quer dizer recitar, ler em voz alta, declamar. Então, quando você pega um poema, você está declamando um poema, você está recitando um poema, você está rezando um poema. Quando eu pego uma oração, por mais bela que seja, como a oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Senhor Jesus, é uma oração completa, é uma oração linda, mas ela pode ser uma oração sem sentido e vazia. Se eu apenas recito, se eu apenas leio, se eu apenas falo por falar, ela se torna vazio. Então, aqueles que têm origem católica, ou que vêm da igreja católica, ou que estão chegando talvez na igreja hoje, e falam, puxa, a igreja aqui ela é diferente, lá rezava o Pai Nosso, aqui não reza o Pai Nosso, como é uma coisa estranha, aqui eles fecham os olhos e oram, e falam outras palavras, cada um fala de um jeito, o pastor ora de um jeito, a irmã do louvor ora de outro, quando é o irmão do lá ora de outro, e aí chamam um presbítero e ora de outra forma, são formas diferentes, são orações diferentes, todos nós estamos falando com Deus, mas repare, todos nós estamos falando de forma espontânea. Nós estamos falando de forma espontânea. Eu poderia ter uma liturgia escrita? Poderia. Eu, por exemplo, sou secretário de música e liturgia da Igreja Nacional. Quando eu faço os eventos da Igreja Nacional, eu sou obrigado a colocar orações escritas. Então, lá no papel que as pessoas recebem, do caderno que as pessoas recebem, tem lá a oração que o pastor, ou que o presbítero, ou que alguém vai fazer à frente, a resposta que a igreja vai dar está lá no papel. É uma oração escrita, mas é uma oração que está ali, que ele vai ler, que ele vai recitar, que ele vai declamar. É o que ele está fazendo. Mas eu, particularmente, entendo a oração como algo espontâneo,
como algo que surge do coração, como algo que vem da alma para falar exatamente com o Senhor aquilo que tem que ser falado. Então, entre recitar e orar, eu prefiro orar. Entre rezar e orar, eu prefiro muito mais a oração, porque eu tenho liberdade de chegar em Deus e de falar para Deus aquilo que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não há necessidade de ter determinadas palavras ou determinadas fórmulas para serem lidas ou recitadas, não. Eu posso espontaneamente chegar e falar com Deus. Isso é orar. Então, quando Jesus está falando aqui sobre vãs repetições, exatamente esse era o pensamento dos gregos lá atrás. Eles achavam que pelo muito repetir, pelo muito falar, eles iriam convencer os deuses deles a mudar de ideia. E exatamente é essa a crítica de Jesus aqui. De pessoas que acham que o seu muito falar, aquelas frases, aquelas falas, que parece até mesmo um mantra, ou que parece alguma coisa, e ela vai falando, que aquilo lá vai dobrar Deus ou vai mudar Deus. Não, não é o seu muito falar que vai dobrar Deus e que vai mudar a vontade de Deus. Não é a quantidade do que você fala, não é o seu discurso, a forma como você fala que vai dobrar Deus. Não, não é nada disso. E nós precisamos ter isso de forma clara para as nossas vidas. Orar é conversar com Deus como se conversa com um amigo. Como você conversa com um amigo? Você conversa com um amigo com um papelzinho escrito na mão, aquilo que você tem que falar com ele? O amigo pergunta para você e você responde a mesma coisa toda vez, a mesma coisa. Ele te pergunta como é que você vai, você responde aquilo. Ele pergunta, e aí como é que está a sua mãe, você responde aquilo. Ou seja, o que você responde, o que é que você fala com um amigo? É espontâneo ou tem alguma coisa escrita num papel que você tem que ficar falando aquela mesma frase, repetir, por mais que o seu amigo esteja perguntando tudo quanto é coisa para você? Conversar com Deus é espontâneo. Falar com Deus é espontâneo. Então, por mais que você fale, mas eu acho lindo. Ok, pode achar lindo. Mas seja espontâneo na sua forma de falar com Deus. Ore, mas seja espontâneo. Converse com Deus, como você conversa com um amigo. E por fim, o sexto ensino de Jesus aí é que orar não é tentar manipular Deus. No verso de número 7, na parte B, o verso 8 diz: porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Aqui o foco não está na quantidade de palavras, não é o tempo que a pessoa gasta falando com Deus, mas é a tentativa de forçar a barra, de ficar falando até conseguir dobrar Deus. A verdadeira oração não necessariamente é cheia de palavras, mas a verdadeira oração, a sua característica é ser verdadeira. Não é a quantidade de palavras. Charles Spurgeon nos diz que as orações são medidas pela sinceridade, não pela duração. As orações são medidas pela sinceridade e não pela duração. Você pode orar 30 minutos, 1 hora, mas não ser sincero na sua oração. Você pode orar 10 segundos e a sua oração será a mais sincera de todas. Quando Jesus estava na cruz, a sua oração foi muito curta. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Curta, simples, objetiva. Sua oração lá no jardim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Simples, objetiva. Curta, não é a quantidade de tempo, é a sinceridade do seu coração. Jesus poderia ali tentar encenar um monte de coisa, ele poderia ali tentar falar com Deus, com o Pai, um monte de coisa, tentar mostrar para o Pai que ele estava de um jeito ou que estava de outro, mas o Pai sabia exatamente como ele estava, angustiado, desesperado, às vésperas, às portas da morte, literalmente. E ali, suando sangue, ele abre o coração para dizer: Pai, se possível, passa de mim essa situação toda. Esse é o desejo do meu coração, mas não seja feito aquilo que eu quero, seja feito aquilo que o Senhor quer. Simples assim. Orar não é o tempo que você fica falando, mas é a sinceridade do seu coração. Deus está interessado na qualidade, não na quantidade. Não podemos comprar o Senhor com orações cheias de palavras, e às vezes com palavras lindas, mas vazias. O que Deus se agrada é de sinceridade. Os pagãos repetiam muitas palavras. Eles tinham em mente que isso,
faria com que os seus deuses ouviriam as suas orações e responderiam às suas orações, mas os cristãos não têm necessidade disso, porque Deus conhece o coração. Deus conhece a palavra antes mesmo de chegar à boca. Deus já conhece todas as nossas necessidades. Então nós não precisamos enrolar Deus, enganar Deus, ou achar que falar demais vai mudar o coração de Deus. Orar não é a tentativa de convencer Deus de que o meu plano é o melhor, de que o meu plano é o perfeito. Orar não é lembrar Deus de que Ele tem que cumprir o seu papel ou tem que cumprir as suas atribuições. Orar é se sujeitar e entender que aquilo que Deus tem para a minha vida sempre é o melhor. Tim Keller diz que o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à de Deus. Quando eu oro, não é para dobrar Deus. Quando eu oro, é para dobrar o meu coração. Quando eu busco a presença de Deus, pastor, mas o senhor já ensinou que a gente tem que ser insistente na nossa oração. Ser insistente é uma coisa. Achar que você ficar falando, como uma criança, sabe? Às vezes a gente age como criança. A criança fala, eu quero isso. Você fala, não vai comprar. Eu quero isso, eu quero ir. Fica falando, até que o pai e a mãe se irritam. Fala, tá bom, eu vou comprar isso daí para você. Tem gente que acha que com Deus vai ser assim. Eu vou ficar falando, vou gritar na orelha de Deus. Uma hora ele vai se convencer, ele vai me dar aquilo que eu quero. Não, Deus não vai fazer isso. Você pode espernear. Você pode fazer com algumas crianças birrentas que eu vejo de vez em quando no shopping, eu vejo em loja de brinquedo. Você pode jogar no chão, você pode rolar para lá, rolar para cá, pode ficar chorando, Deus não está nem aí para você nessa direção, não. Você não dobra Deus através do seu muito falar. Você não dobra. Você ser insistente é uma coisa. O que eu orei hoje foi a mesma coisa que eu orei ontem. Os mesmos pedidos de hoje foram, com exceção de um ou dois, foram os mesmos pedidos de ontem, que foram os mesmos de sexta, que foram os mesmos de quinta, e assim por diante. Eu estou orando por motivos específicos, pelo aplicativo de oração eu tenho orando por motivos específicos, dia após dia, sem problema nenhum. Estou insistindo com o Senhor em alguns assuntos, em alguns pedidos, eu estou insistindo. Existem pedidos que eu sei qual é a vontade clara, plena de Deus. Algumas coisas eu não tenho isso de forma clara. Então eu oro. E ao mesmo tempo que eu oro, eu peço para Deus, se essa for a sua vontade, que eu continue orando nessa direção. Mas se por acaso essa não for a sua vontade, mude o meu coração. Mude o meu. Que aquilo que eu estou orando mude. Eu posso mudar o meu pedido, eu posso mudar aquilo que eu estou buscando na tua presença. Então, se não for, Senhor, da tua vontade, ou se for para eu quebrar a cara, ou se for para eu me dar muito mal diante de tudo, Senhor, mude a minha oração, mude o meu coração. É assim que eu oro, eu insisto, mas há limite para a minha insistência, porque em alguns momentos eu enxergo que aquela não é a vontade de Deus e que eu estou orando contra a sua vontade e que eu não vou ter êxito, não vou ser bem sucedido, que é momento então de voltar atrás e de buscar a presença de Deus de outra maneira. Seja assim também. Faça da sua oração o seu estilo de vida. Que através dessa série você tenha aprendido a buscar cada vez mais o Senhor na sua vida. Ao orar, seja sincero. Não há necessidade, não tem como também mentir para Deus. Ao orar, se humilhe. Não queira aplausos ou reconhecimentos, mas se humilhe diante do Senhor. Ao orar, busque se relacionar com Deus. Tenha intimidade com Deus. Saiba que por mais que os seus olhos não veem, os olhos do Senhor te enxergam, e não apenas te enxergam, mas Ele também lhe trará recompensa. Ao orar, não fale por falar, não seja um papagaio, não seja um repetidor de coisas. Ao orar, seja espontâneo, converse com Deus, como você conversa com um amigo. E ao orar, não queira convencer Deus de que você tem um plano melhor, de que você tem uma maneira melhor, de que você tem algo melhor, se Ele fizer do seu jeito, vai ser tudo certo. Não. Mas se submeta àquilo que Deus quer. E entenda que é Ele que tem sempre o melhor para a sua vida. Que Deus os abençoe. Né? Que essa série, esse tempo, tenha trazido muitas coisas preciosas ao nosso coração, com relação à oração. E tenha sempre nos motivado a orar e a buscar mais a presença do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, é muito bom nos assentarmos e ouvirmos a Tua palavra. E ao longo desses 5 domingos, de forma muito simples,
nós fomos aprendendo qual deve ser a nossa atitude, a nossa forma de buscar o Senhor em oração. Hoje, de forma tão linda, Jesus nos ensinou que nós podemos entrar na tua presença, não só de vez em quando, mas sempre. Devemos fazer da oração o nosso estilo de vida. Não sermos fingidos, hipócritas, fazermos cena diante do Senhor. Não há necessidade. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento, as palavras antes mesmo de chegarem à língua. O Senhor já conhece tudo. Não há necessidade de fingir. Não tem como enganar o Senhor. Ao orar, devemos nos humilhar na tua presença. Não é tempo de nos promovermos, de trazermos holofotes para nós, mas é tempo de nós nos humilharmos, entendermos que o Senhor é o centro, a razão e não nós. Não precisamos de aplausos, de reconhecimento, de sermos apontados como espirituais, homens e mulheres de Deus, ungidos, capacitados, não. Nós temos que apenas nos humilhar, ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Ao orarmos, devemos buscar intimidade contigo, entrar no nosso quarto, ali rasgarmos o nosso coração, nos despirmos completamente diante do Senhor, que realmente entende os nossos dramas e as nossas dificuldades, que nos vê naquele momento e que não apenas nos vê, mas nos recompensa também. Ao orarmos, devemos falar de todo o coração com o Senhor, não com versos prontos, não com palavras prontas, não com poemas prontos, não com coisas que estão sendo publicadas por aí, mas orar espontaneamente, aquilo que está no nosso coração, falarmos como o Senhor, como se fala com um amigo. Ao orarmos, devemos nos submeter à sua vontade, entendendo que o Senhor, sim, tem planos de paz e de bênção para as nossas vidas. O Senhor, sim, tem sempre o melhor para nós. Nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo, não dominamos tudo, mas o Senhor, sim, como cantamos hoje, o Senhor é aquele que está acima de todos os tronos e de todos os domínios. O Senhor reina, o Senhor governa sobre todas as coisas e o Senhor sabe aquilo que é bom, aquilo que é o melhor para cada um de nós. Então, Senhor, ensina-nos a orar, a buscarmos sempre a tua presença, a estarmos sempre diante do Senhor, a nos voltarmos sempre para ti. E a termos, através da oração, tempos abençoadíssimos na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.